Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. Nos Estados Unidos, um regulamento sanitário que bloqueava a entrada de migrantes para evitar a propagação do coronavírus foi suspenso pela Justiça. O governo norte-americano ainda pode recorrer da decisão. Uma decisão do juiz federal Emmett Sullivan proibiu o governo dos Estados Unidos de recorrer a um regulamento sanitário aprovado durante o mandato de Donald Trump para bloquear a entrada de imigrantes que buscam asilo nas fronteiras terrestres. Com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus, o chamado Título 42 autoriza a expulsão de adultos solteiros e de famílias que cruzarem as fronteiras terrestres dos Estados Unidos sem autorização. De acordo com dados oficiais, mais de 185 mil migrantes foram detidos ao longo da fronteira com o México em outubro. Desde outubro de 2021, o número de imigrantes procedentes da Venezuela, Cuba ou Nicarágua aumentou 149%. Já a quantidade de pessoas oriundas do México e da América Central teve queda de 12%. A decisão do juiz se baseou em uma ação movida pela União Americana de Liberdades Civis, que acusa o Departamento de Segurança Interna e a Patrulha de Fronteira de expulsão sumária das famílias vulneráveis. Para suspender a decisão, o governo norte-americano vai ter que recorrer a um tribunal superior. O Irã anunciou que começou a produzir urânio enriquecido a 60%, um procedimento que permite que o elemento gere energia elétrica, mas que também é utilizado para a produção de bombas nucleares. O acordo internacional assinado em 2015 permitia ao Irã um enriquecimento de urânio a 3,67%, mas o país não tem respeitado essa norma. O Irã começou a produzir urânio enriquecido a 60% na central nuclear de Fordo. O local foi reaberto em 2019, quando o governo de Teherã deixou de cumprir progressivamente o acordo internacional com as grandes potências sobre seu programa nuclear. A central subterrânea, que fica a 180 quilômetros ao sul de Teherã, foi reformada para melhorar sua capacidade. A fabricação de uma bomba nuclear exige um nível de enriquecimento de urânio a 90% e alcançar o estágio de 60% é muito significativo. O Irã sempre negou que suas atividades nucleares tenham como objetivo a produção de uma bomba e insiste que seu programa tem finalidades civis. Segundo o acordo internacional assinado em 2015, o Irã concordou que a central de Fordo se limitaria a enriquecer urânio a 3,67%, quantidade suficiente para usos civis, como parte de vários compromissos e restrições para suas atividades nucleares. Em troca, as grandes potências suspenderam as sanções impostas a Teherã por seu programa nuclear. Mas o acordo está na corda bamba desde 2018, quando o governo dos Estados Unidos abandonou o pacto de maneira unilateral e restabeleceu as sanções contra o Irã. O atual presidente americano Joe Biden já expressou o desejo de Washington participar de uma retomada do acordo internacional, algo que parece incerto. A Organização Mundial da Saúde alertou que o próximo inverno pode ser uma ameaça à vida de milhões de ucranianos devido a uma série de ataques russos contra o sistema de energia do país. O alerta foi feito pelo diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluge. Metade da infraestrutura de energia da Ucrânia está danificada ou destruída. Isso já está tendo efeitos indiretos no sistema de saúde e na saúde das pessoas. Simplificando, este inverno será sobre sobrevivência. A OMS verificou até agora 703 ataques à saúde desde que a guerra começou há 9 meses. Essa é uma clara violação do direito humanitário internacional e das regras da guerra. O diretor espera que entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas deixem suas casas em busca de calor e segurança. Famílias que enfrentarão desafios de saúde, incluindo infecções respiratórias como a Covid, pneumonia, gripe, entre outras doenças. A OMS informou também, nesta segunda-feira, que está trabalhando para desenvolver uma nova lista de patógenos prioritários que podem provocar uma pandemia ou surtos de uma doença e que exigiriam, portanto, monitoramento. Como parte desse processo, a Agência de Saúde reuniu mais de 300 cientistas para observar mais de 25 famílias de vírus e bactérias. O bom colesterol pode não ser tão eficaz contra o risco de infarto. Um estudo feito nos Estados Unidos revelou que o papel do colesterol HDL na saúde do coração precisa ser revisado.
Cientistas norte-americanos fizeram uma pesquisa sobre o colesterol HDL, também chamado de colesterol bom. Essa substância tem sido descrita há muito tempo como um sinalizador de risco de doença cardiovascular na população geral. Agora, um grupo de cientistas descobriu que esta não é uma regra que vale para todos. Em um artigo publicado no Journal of the American College of Cardiology, os pesquisadores asseguraram que é possível prever risco maior de infarto e morte somente em pessoas brancas que apresentem baixos níveis do bom colesterol. Os estudos sobre saúde do coração foram conduzidos na década de 70, com pesquisas que envolviam basicamente adultos brancos. No novo trabalho, foram analisados dados de cerca de 24 mil adultos dos Estados Unidos, negros e brancos, de meia idade e sem histórico de doenças do coração. Todos os participantes tinham características semelhantes, incluindo idade, níveis de colesterol e fatores de risco para doenças cardíacas. Desse total, em mais de uma década, 664 negros e 951 brancos sofreram um infarto ou morreram em decorrência do problema. Os níveis aumentados de colesterol LDL e triglicerídeos contribuíram para o desfecho. A novidade foi o fato de pessoas negras com níveis altos de colesterol bom não apresentarem risco menor de infarto. Com isso, os autores entendem que esse medidor não pode ser eficiente para analisar o risco de infarto. E olha só, um estudo mostrou que infecções bacterianas são a segunda principal causa de mortes no mundo. Os problemas cardiovasculares lideram a lista. Os pesquisadores classificam o combate às infecções bacterianas como uma prioridade urgente na saúde pública mundial. As infecções de origem bacteriana são a segunda principal causa de mortes no mundo, atrás apenas de doenças cardíacas. A informação é de um estudo publicado pela revista The Lancet. O trabalho faz parte do Global Burden of Disease, programa de pesquisa financiado pela Fundação Bill Gates, que envolve cientistas de vários países. Das 30 bactérias estudadas, 5 concentram mais da metade dos casos. Staphylococcus aureus, E. coli, pneumococo, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. As duas mais letais são a pneumococo e a Staphylococcus aureus, sendo que esta última é a principal causa bacteriana de morte em 135 países. Já as pneumocócicas são as mais letais entre crianças de até 5 anos. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo destacam que as infecções bacterianas são uma prioridade urgente na saúde pública e apontam algumas medidas para evitá-las. Trabalho de prevenção, melhor uso de antibióticos e vacinação mais eficaz. Mudança na direção da Walt Disney. A empresa demitiu o CEO Bob Chapek e anunciou o retorno de Bob Iger ao comando do grupo. Ele havia saído da companhia há 1 ano. A mudança em um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo se tornou efetiva de maneira imediata. Em comunicado, a Disney disse que Iger aceitava retornar ao comando da empresa por 2 anos com o objetivo de estabelecer uma estratégia de crescimento renovado. Ele tem 71 anos e também vai trabalhar com o Conselho de Administração para encontrar um sucessor. A empresa, fundada em 1923, não explicou os motivos da saída de Chapek, de 62 anos, e informou apenas que ele deixava o cargo. Defensor da imagem familiar da Disney, Bob Iger comandou a empresa de 2005 a 2020 e permaneceu como presidente executivo do grupo até o final de 2021. A mudança ocorre em um momento em que o grupo se mobiliza para transformar seus serviços de streaming de TV em um negócio lucrativo. No terceiro trimestre, a Disney Plus voltou a ganhar clientes com mais de 164 milhões de assinantes no fim de setembro. Mas plataformas de vídeo sob demanda do grupo registraram um prejuízo operacional de quase US$ 1,5 bilhão de dólares. A erupção do vulcão em Tonga, em janeiro, foi a mais intensa já registrada. A força do fenômeno foi equivalente a 100 bombas atômicas e provocou um tsunami de 15 metros. A informação foi divulgada por uma equipe de cientistas. O vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai entrou em erupção debaixo da água com uma força equivalente a 100 bombas atômicas e provocou um tsunami de 15 metros que destruiu casas e matou pelo menos 3 pessoas. A onda atravessou o Pacífico, provocou as mortes no Peru, danificou cabos de comunicação submarina e isolou Tonga durante semanas do resto do mundo.
Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisa Hídrica e Atmosférica da Nova Zelândia mostra que a erupção expeliu quase 10 quilômetros cúbicos de material, o equivalente a 2.600.000 piscinas olímpicas. Também lançou escombros a mais de 40 quilômetros de altura, algo que nunca tinha sido registrado. A equipe ainda descobriu que a cratera do vulcão está agora 700 metros mais profunda do que antes. A erupção em Tonga pode ser equiparada à do vulcão Krakatoa, na Indonésia, que matou milhares de pessoas em 1883. Mas, na época, ainda não haviam sido inventados os instrumentos modernos de medição. Um grupo de orcas atacou e destruiu completamente um iate na costa de Portugal. De acordo com os ocupantes, o evento durou cerca de 45 minutos e a embarcação afundou. Apesar do desespero, os passageiros passam bem. Eles foram salvos por outro barco que passava próximo e chamou a guarda costeira para resgatá-los. Olha só. O iate Smolce saiu do Porto da Corunha, na Espanha, em 30 de outubro. No dia seguinte, quando estavam próximo à cidade portuguesa de Viana do Castelo, seus ocupantes sentiram um tremor e escutaram barulhos muito altos. Quando averiguaram a situação, perceberam que estavam cercados por 7 orcas. No início, os tripulantes acreditaram que os animais que bateram incessantemente no barco estavam apenas brincando. Mas não foi o que aconteceu, já que as orcas continuaram a destruição, batendo as mandíbulas com força na embarcação. O resultado foi um grande buraco no casco que encheu o barco de água. Os tripulantes fizeram um pedido de socorro e aguardaram na parte mais alta da embarcação. Um barco sueco resgatou todos ilesos, até a chegada da guarda costeira, que levou a tripulação para Viana do Castelo, a cerca de 22 quilômetros de distância. Apesar de ficarem bem, o grupo assistiu ao iate afundar completamente. Esse não é o primeiro fato isolado. Outros acidentes parecidos envolvendo ataques de orcas aconteceram na região. Em agosto deste ano, 2 barcos foram afundados por orcas na costa de Portugal, além de outros casos na costa da Espanha. E no porto de Dubai, iates de luxo são uma das opções 5 estrelas oferecidas para os torcedores mais abastados na Copa do Mundo. A 1 hora de voo do Catar, a frota também serve de hotel para quem quer curtir o Mundial em grande estilo. Acomodações de luxo para a Copa do Mundo. Os torcedores com os bolsos mais recheados podem fazer reservas em iates no porto de Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos, a 1 hora de voo do Catar. As empresas do país vizinho trabalham para capitalizar o fluxo de torcedores que buscam mais opções de hotelaria e acesso mais fácil a bebidas alcoólicas. Os clientes afortunados que não possuem ingressos para os jogos vão assistir às partidas em telões gigantes nos decks dos iates, que podem ter capacidade para até 125 pessoas. A empresa também tem uma opção para quem deseja navegar até o Catar durante a Copa do Mundo, embora o preço possa ser um pouco exorbitante até para os mais ricos. Vai ser uma viagem de 6 dias. Levamos 1 dia e meio para chegar ao Catar e depois ficamos ancorados lá por 2 dias. Depois, mais 1 dia e meio ou 2 dias para voltar. Este será o caminho completo. Os hóspedes vão poder curtir o jogo no Catar. Toda a experiência custa cerca de $100 mil. A cidade de Dubai também se prepara para receber torcedores em parques e praias, enquanto os hotéis oferecem pacotes especiais. O acesso geral a uma zona de torcedores no porto de Dubai, equipada com telas gigantes, custa $21. Mas é preciso desembolsar mais $920 por uma mesa de 8 pessoas, enquanto uma suíte premium para 15 é vendida por mais de $3.500 com open bar incluído. A companhia aérea de baixo custo Fly Dubai vai operar pelo menos 30 voos de ida e volta por dia com destino a Doha para quem vai à Copa do Mundo. E o craque argentino Messi já confirmou. Esta é a última vez que ele vai jogar a Copa do Mundo. Depois do vice-campeonato em 2014, ele vai tentar coroar uma carreira brilhante com um único título que falta.
E a última tentativa vai ser a que os argentinos chegam mais bem preparados. O time treinado por Lionel Scaloni sustenta uma invencibilidade de 36 jogos e conseguiu voltar a vencer um título de expressão depois de mais de 2 décadas de jejum. E não foi um título qualquer. Os argentinos conquistaram a Copa América de 2021 contra o Brasil em pleno Maracanã. As imagens das comemorações com o Messi cheio de sorrisos e lágrimas de emoção parecem ter mudado a relação do craque com o torcedor argentino, que durante muito tempo demonstrou um certo ressentimento com o maior jogador desde Maradona, que foi muito cedo para a Espanha. E não é somente na opinião pública que essa mudança pode ser notada. O time argentino tem toda uma geração de jogadores mais jovens que se desenvolveram no futebol com o mito de Lionel Messi já consolidado. Eles parecem querer jogar para que o camisa 10 finalmente conquiste o tão sonhado título da Copa do Mundo, e o craque da seleção tem retribuído com partidas impecáveis pela albiceleste. A principal ausência no time de Scaloni é o volante Giovanni Lo Celso, que teve uma lesão na coxa. Ao lado de Rodrigo De Paul e Leandro Paredes, formavam um meio-campo sólido para dar liberdade aos homens de frente. No ataque, a estrela da Inter de Milão, Lautaro Martinez, é promessa de muitos gols. Em 2014, o Tri escapou por pouco no Maracanã, onde Messi viu a Alemanha comemorar. Em 2018, a Argentina ficou pelo caminho, mas vendeu caro a eliminação em um jogaço com a França, que terminou campeã da Copa. A estreia dos argentinos é contra a Arábia Saudita, em teoria a seleção mais fraca do grupo, que também conta com México e Polônia. O céu da Noruega se iluminou com a entrada de meteoros na atmosfera. Vamos ver. De acordo com especialistas, o fenômeno está ligado à chuva de meteoros chamada Táuridas. Um meteoro excepcionalmente brilhante foi visível em grandes partes do sul do país escandinavo por volta das 7 horas do último sábado. A beleza dos meteoros não deixou de causar preocupação e a polícia recebeu muitos telefonemas de pessoas assustadas com a forte luz. Mas no final, quem viu o fenômeno festejou o brilho único do espetáculo. Belas imagens, né? E os destaques internacionais ficam por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!